Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com o vereador Luiz Alberto Pereira, mais popularmente conhecido como Cebolinha. Como combinado na semana passada, ele vai prestar alguns esclarecimentos referente à possível falta de água em algumas regiões daqui de Indaiatuba e dando alguns esclarecimentos técnicos a respeito das informações que ele recebeu diretamente da Superintendência do SAI. Cebolinha, como a gente tem levantado algumas questões através das redes sociais. Houve alguns questionamentos de alguns moradores, principalmente da região da Morada do Sol, a respeito da falta de água, e você tem total liberdade para poder estar falando para ela. Olha, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de a gente vir aqui. Tecnicamente, eu não sou nenhum entendido, a minha função é de legislador, mas a gente tem buscado, sabemos que estão sendo realizadas obras para que essas questões diminuam, e eu estou agendando com o superintendente do SAI para conversar com ele também, buscando informações um pouco mais precisas sobre essa questão do porquê da falta de água, né? Pode haver alguma obra de repente sendo feita, mas não pode ser algo constante no mesmo lugar. Então eu vou levantar com o superintendente. Nós temos uma linha muito aberta e é uma disposição do prefeito que a gente sempre busque conversar, né? E realmente tudo aquilo que for problema em que chegar até a gente vai buscar sempre o melhor caminho e buscar sempre a melhor solução. A questão da água não deixa de ser realmente a falta de água. Eu costumo dizer que sem energia a gente até fica, mas sem água realmente é complicado. Mas também quero esclarecer a você que a minha aqui chega muito pouca ou praticamente nenhuma reclamação a esse respeito. Eu vi através de você lá na sua página. Aliás, fico contente de você ter me chamado de vereador poeta, porque realmente isso é uma coisa que eu gosto muito de ler, de poesia, né? E foi por aí que eu te procurei. Vamos buscar aí caminhos aí de agendar para a gente conversar também com o superintendente, com os engenheiros, para que eles possam dizer quais são as obras e o que vem acontecendo. Na semana passada a gente esteve reunido também com o vice-presidente da Câmara, Alexandre Pérez. Ele, se não me engano, já foi engenheiro, já trabalhou conjuntamente também no SAI, e ele comentou a respeito que algumas falhas ocorrem também devido à pressão, né? Acaba rompendo adutoras, e eu cheguei a apresentar para ele, não é uma solução, mas eu acredito que algumas cidades utilizam-se alguns redutores de pressão. Ele chegou a comentar que a cidade, por ser plana, não há necessidade. Mas devido a esses rompimentos constantes de adutores, não seria o caso de se estudar a viabilidade para poder estar instalando esses redutores de pressão? Olha, como já disse para você, o Alexandre já foi superintendente do SAI, né? E trabalha no SAI acho que há muitos anos. Acho não, tenho certeza. O que acontece muitas vezes, nós estamos trocando coisas já de muito tempo atrás. Isso é contínuo. O que nós trocamos hoje e que hoje é moderno, daqui 5, 6 anos já não vai ser, né? E logicamente que a pressão da água, muitas vezes ela acontece também pela queda de energia. É um fato. Cai energia. Quando ela volta, então tudo isso são problemas. Nós tínhamos lá na Morada do Sol um lugar que era crítico, bem ali em cima da ponte ali da Avenida Dário Barnabé. Pouquinho antes ali, estourava diretamente. Outro lugar que nós tínhamos crítico, aqui em frente ao Objetivo. Isso vai sendo solucionado na medida em que as pessoas vai se notando o problema. Eu tenho certeza que nós vamos chegar a um atendimento, se não perfeito, muito próximo do perfeito, porque o investimento vai ser feito e a prefeitura tem uma determinação de poder atender cada vez melhor e atender de uma boa maneira essa questão da água. Isso mostra você, por exemplo, quando nós votamos aqui já no dia 1º de janeiro, uma lei suspendendo novos loteamentos. Isso é para que a gente possa tanto dar uma analisada na questão de água,
como na questão da mobilidade urbana, para a gente ter um tempo. Vai resolver num ano? Não resolve num ano. Mas nós temos tempo de fazer um estudo humano, e essa lei que nós votamos aqui no dia 1º de janeiro, ela pode ser prorrogada por mais um ano. Foi bom ter tocado no assunto da lei, dessa lei do dia 1º, que eu ia realmente comentar a respeito. Recentemente, eu pesquisando, eu vi que o Ministério Público ele paralisou a obra da barragem do Piraí, pedindo que os prefeitos, conjuntamente, tanto de Itu, Salto, Cabreúva e de Indaiatuba, apresentassem um plano de preservação de uma espécie de um sagui. A obra continua paralisada, pelo que eu pude perceber, não teve andamento. Tem uma perspectiva, ainda mais para poder encaixar nesse cronograma do próprio SAI? A grande questão, e a que a gente tem que entender, a obra do Piraí, a grande dificuldade sempre foi a gente conseguir fazer o progresso e preservar o meio ambiente. E isso não é diferente aqui na Indaiatuba. Mas está se estudando o meio da gente chegar a uma solução desse problema. A barragem do Piraí vai ser 10 vezes maior do que é a barragem aqui do Biri, mas aqui no Biri também está se tomando algumas providências do aprofundamento dele. Nós também estamos buscando comprar as cidades acima do Rio Jundiaí para que elas tratem a água como nós tratamos, porque o nosso esgoto, nós jogamos tratado no Rio Jundiaí. Eles também têm que fazer isso, porque o futuro é o Rio Jundiaí. Nós vamos andando, pega aqui, pega ali, mas nós vamos ter que ter uma água do Rio Jundiaí, e se Deus quiser, dentro de alguns anos, sempre com uma qualidade melhor dessa água. Então, as providências estão sendo tomadas, estamos fazendo novos reservatórios, novas estações de tratamento, porque não adianta só ter água. Cai uma chuva maravilhosa aqui, se não tiver reservatório, ela vai embora. A chuva não fica esperando aí. Quando é que vocês vão me usar? Ela vai embora. Então nós temos que ter reservatório, temos que ter a distribuição, temos que cuidar da perda da água. Não adianta você tratar e ter uma rede toda estourada, perdendo água o dia inteiro. Então tudo isso a gente tem feito e tem buscado solucionar da melhor maneira possível. Ainda na questão da segurança hídrica, na antiga gestão, o Nilson Gaspar ele chegou a afirmar que Indaiatuba teria segurança hídrica para os próximos 25 anos. Conversando com o Alexandre Pérez na semana passada, ele falou que provavelmente essa data prolongada, 25 anos, tinha também como objetivo a conclusão da barragem do Piraí. Hoje eu li algumas informações que a barragem do Piraí ela não é um problema que vai se resolver tão cedo, tão logo. Você realmente acredita que vai atrapalhar nessa segurança hídrica nos próximos 25 anos? Nós temos... Gente, tudo que se faz são previsões. Previsão não é a certeza, é uma previsão. Nós votamos um orçamento, é uma previsão orçamentária. Quando eu votei o orçamento anterior à pandemia, nós não sabíamos que ia ter pandemia. Se amanhã der uma estiagem aí de 6 meses, não há previsão no mundo que exista. Tudo é uma previsão. Dentro de uma lógica, dentro daquilo que vem acontecendo nos últimos anos, eu tenho essa previsão. No entanto, se ocorrer e não acontecer o que está acontecendo, já é outro problema, né? Então, nós entendemos que o Piraí, nós vamos resolver o problema e vamos tocar a obra do Piraí. Se Deus quiser, vamos chegar a um denominador comum e vamos fazer isso, não tem a menor dúvida. E vamos buscar outros meios, como eu já estou dizendo, reservatórios, distribuição, tudo isso faz com que a gente entenda, até mesmo preparar as pessoas para elas entenderem que não se lava a calçada com mangueira, se lava a calçada com balde de água e vassoura. A conscientização também com a população. Tudo isso faz parte de uma previsão, né? Agora, de repente, quem que podia prever que lá nos Estados Unidos ia dar aquele incêndio e ia acabar com o mundo? As coisas são uma previsão. Dentro da normalidade, dentro das probabilidades, nós teremos sim. Dentro da captação
do Rio Jundiaí hoje é a maior porcentagem hoje na cidade de Indaiatuba? Ou Não. não? Eu não vou saber dar os números exatos para você, mas não é não. A nossa maior capacitação, nós temos lá no Mirim, que é o grande busca de água, temos vários lugares, mas não é o Jundiaí. Dentro do Rio Jundiaí, você chegou a mencionar a cobrança nas cidades que estão acima do Rio Jundiaí. Cobrança da manutenção do rio, da limpeza do rio. Essa foi uma preocupação também que o vereador Eduardo Toninho apresentou no ano passado. O Ministério Público até chegou a emitir um laudo, onde que aqui em Indaiatuba, a ETA, agora eu não vou lembrar qual que é a ETA, mas ele chegou a comentar que estava sendo despejado dejetos de ETA no Rio Jundiaí e que precisava sim uma cobrança mais firme para cidades que estavam acima do Rio Jundiaí quanto à qualidade da água. O antigo líder de governo, que é o Dr. Otinel Harfuch, ele chegou a comentar que seriam informações falsas. Tem alguma previsão se realmente foi real essa informação? Não tenho essa informação e é uma conversa que da qual eu não participei, então eu não comento. Perfeito, então. Para finalizar, você tem dois minutos, você pode testar, fazer essa... 2 minutos no microfone é uma eternidade. Vamos lá. Mas não, eu quero agradecer pela oportunidade, me colocar sempre à disposição, sempre entendendo que a cidade sempre vai ter problemas, nós nunca vamos ter uma 100%. Agora mesmo começou-se aí um mutirão de limpeza de terrenos, e eu digo sempre que a gente sempre precisa da participação, da colaboração de todos. Porque se todos colaborassem, por exemplo, a gente não precisava pôr uma placa, é proibido jogar lixo nesse terreno. Não precisa escrever que é proibido jogar lixo, as pessoas têm que saber que não pode jogar lixo. Foi até uma entrevista recente no podcast da Dia Beleza, você falou a respeito disso, né? Há muitas leis que são ridículas, Uma que eu tiro sarro sempre é aquela do elevador. Por favor, verificar se o elevador encontra-se no andar. Lei federal. Mas peraí, eu abri a porta do elevador, tem que ver se o elevador está lá, senão eu vou pular no buraco. E hoje, se eu fosse perguntar assim, qual que é a principal lei que o Cebolinha apresentou e foi aprovada? Eu entendo que eu tenho 3 leis bacanas que eu apresentei, importantes. Eu apresentei muitas leis, mas a minha principal função é o acompanhamento do orçamento. Mas eu vou dizer a você que eu apresentei a lei do silêncio dos carros, aquele pancadão que ninguém dormia, ninguém conseguia. Então nós fizemos uma lei sobre aquilo. A lei do dia da medula, da doação de medula, que eu acho algo muito importante. A outra lei que eu apresentei é a lei de que o doador de órgãos, o enterro simples a prefeitura faz, aquelas pessoas, na tentativa de se incentivar a doação de órgãos. Isso para mim são leis muito importantes. E essa lei do silêncio dos carros, para mim é uma lei, foi tão bem feita que ela é hoje usada no país inteiro. Perfeito.